Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Queridos, mais uma videoaula em que nós estamos aqui juntinhos para aumentarmos e ampliarmos aqui os nossos conhecimentos. Então, vamos à nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje será na disciplina de português, onde juntos iremos aqui iniciar aqui a nosso assunto sobre verbos. Quero que vocês fiquem ligadinhos aí com atenção, porque nós vamos aprender aqui e para nosso primeiro conteúdo aqui, nós vamos ao texto que está aí na sua página 247. Então, vamos lá. Diz assim: hoje estava doente e não fui à escola. E ainda choveu. Então, não pude ver da janela os garotos a jogar bola. Entretanto, não foi de todo ruim. Mamãe ficou em casa para cuidar de mim e assistimos a um filme sobre um grande espadachim. Tomei canja, descansei, tive dengo, fiquei bom e depois pensei, ficar doente é ruim, mas como mamãe cuidou de mim, nem reparei. Vocês observaram que algumas palavras estavam destacadas? Vamos observar quais foram estas palavras. Aqui nós podemos observar a palavra estava, choveu, pude ver, jogar, ficou, cuidar, assistimos, tomei, descansei, tive, fiquei, pensei, ficar, cuidou, reparei. Essas palavras que nós acabamos de falar, elas são classificadas como verbos. E o que são verbos? Verbos são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então, tudo isso são verbos. Olha só agora a essa paisagem que nós temos aí no nosso slide. Observe bem essa imagem. O que as crianças estão fazendo com o gato? Ai, meu Deus, olha só o que essas crianças estão fazendo com o gato. Olha a resposta. As crianças estão brincando com o gato. E o cachorro? O que o cachorro está fazendo? O cachorro está latindo. E o que a menina está fazendo com a flauta? A menina está tocando. Então, observe que vocês podem verificar aí nas imagens várias ações desses indivíduos, né? Desses personagens que temos aí na nossa tela. As crianças brincando, o cachorro latindo, a menina tocando. E olha só, gente, ali em cima, se vocês puderem observar, tem um velho. Eu acho que esse senhor, ele já está reclamando dessas brincadeiras com o gato, né? Pobrezinho do gato ali, eu acho que ele não está muito satisfeito com essa brincadeira dessas crianças, não. E o senhor ali já está a reclamar. Então, nós podemos observar aí muitas ações que nós podemos identificar através deste quadro.
As palavras brincando, latindo, tocando indicam ações. A ação, eu jogo bola. Um estado, Ana está alegre. Quando eu falo em estado, não fala em estado em termos de território. Fala conforme a pessoa se encontra naquele momento. Ana está alegre, ela está triste, ela está contente. E a mudança de estado? Maria tornou-se muito intransigente. E um fenômeno da natureza trovejou a noite inteira, choveu a noite inteira. São fenômenos da natureza. Então, podemos observar que a ação são verbos que indicam ação, algum acontecimento, uma atividade que se passa em nossa mente ou até um desejo, como correr, acontecer, pensar, pedir. Esses verbos indicam ação, indicam movimento. E o estado? São verbos que indicam uma condição ou estado de uma pessoa, de um animal, de um local, de um lugar. Ele pode indicar uma situação permanente ou temporária. Por exemplo, ser, estar, permanecer. Eu sou feliz. Eu estou alegre. Eu permaneço feliz. Então, são esses verbos, alguns exemplos, que indicam essa condição ou estado. E na mudança de estado? Indica uma mudança no estado ou situação. Exemplo, ficar, tornar-se, virar. E o fenômeno da natureza? Indicam fenômenos naturais, algo realizado pela própria natureza. Chover, nevar, relampejar. São fenômenos da natureza. Agora, amores, vamos para a nossa atividade. Vamos para a nossa atividade no livro, nas páginas 248 até a página 250. Observem. Na página 248, na primeira questão, diz assim: Oi, meu nome é Marquinhos. A minha turma vai realizar uma festinha. Vamos ajudá-la? Use as palavras do quadro para completar as frases. Atenção! As palavras podem se repetir. Então, se houver necessidade, você pode repetir algumas dessas palavras que você já estiver escrito. Então, vocês vão completando aí de acordo com cada uma dessas ações aí nas frases da primeira questão. Já na segunda, você vai classificar os verbos de acordo com a legenda. Número 1, para estado. 2, para ação. 3, para fenômeno da natureza. Conforme a tia Alessandra já orientou aqui para vocês, conforme aqui os slides. Vocês vão classificando esses verbos. Já na 249, diz assim: as figuras indicam ações que as pessoas podem praticar no seu dia a dia. Você irá pintar aquelas que você pratica sempre ou às vezes. Então, se você tem alguma destas ações que você pratica sempre, ou, tia, essa daqui eu pratico, não é todos os dias, mas algumas vezes na semana ou durante o mês eu costumo praticar. Então, você já pode pintar, tá? Pinta bem bonito e caprichado, tá, gente? Vamos para 250.
Leia o texto a seguir. Sinfonia da bicharada. Sapataria na lagoa. Quando cai uma garoa, coaxa, coaxa. Pintinho no terreiro. Quando chove o dia inteiro, pia, pia. Macacada apavorada. Quando vê chuvarada, guincha, guincha. Cachorrinho assustado, com todo esse barulhão, ao escutar o trovão, late, late. E assim, na sinfonia, tudo vira uma canção. Coaxa o sapo, pia o pinto, guincha o macaco, late o cão. Agora, circule na última estrofe. Vocês observaram que é um poema, então vocês já sabem qual será a última estrofe. Então, nessa última estrofe, você vai circular os verbos que indicam as vozes dos animais e vai preencher o quadro. Aí nós temos o nome dos animais. Você vai colocar ao lado aí a voz de cada um deles que tem na estrofe e o seu verbo. Exemplo, tia Alessandra, ainda não estou entendendo. Por exemplo, se estivesse ali nesses animais, se fosse um gato, a voz seria mia e o verbo miar. Então, da mesma forma, você irá fazer aí com os demais, observando aí os exemplos trazidos no poema. Agora, queridos, que nós explicamos aqui a nossa atividade de português, nós iremos aproveitar a nossa videoaula para também trazer para vocês aqui produção de texto. Então, na nossa produção de texto de hoje, nós vamos continuar estudando aqui sobre histórias em quadrinhos. E esse assunto você encontra lá no seu livro, na página 43 e também na página 44. O que é história em quadrinhos? História em quadrinhos, ou HQ, é o nome, vamos observar, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, mas ocorre também na vertical, tá, pessoal? Olha só aí essa tirinha. Sabemos como é importante amar o próximo. Será que realmente sabemos como amar nosso planeta? Reciclar é atitude. Então, observe aí essa historinha, né? Está narrando aí uma sequência aí para as pessoas conscientizarem sobre a atitude em relação ao nosso planeta. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, que são enredos, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam uma linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada, para comunicar as falas das personagens. Por exemplo, são empregados balões com textos escritos. Observe ao lado. A origem das histórias em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos da América em 1894, em uma revista chamada Trunks, pelo americano Richard Outcome. Meses atrás, o jornal New York começou a publicá-la oficialmente. E a história em quadrinhos no Brasil? No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. As histórias em quadrinhos no Brasil
também chamadas de HQs, gibis, revistinhas ou historietas, começaram a ser publicadas no século XIX, adotando um estilo satírico, conhecido como cartoons, charges ou caricaturas, e que depois se estabeleceriam com as populares tiras. A edição de revistas próprias de histórias em quadrinhos no país começou no início do século XX, mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Observe só a evolução da personagem Mônica, de Maurício de Souza. Olha como ela foi desenhada no início de 1963, aí foi passando as modificações em 66, 67, 1970, 1985 e até 2013, que permanece até a nossa atual, a que nós conhecemos. E as histórias em quadrinhos pelo mundo. As histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo e existem várias personagens emblemáticas. Uma delas é a Mafalda, a criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial. Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa e se tornou um símbolo argentino. Olha só uma dessas tirinhas. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí Mafalda responde: aposto que o ano que está começando esperam que as pessoas é que estejam melhores. Olha só como essa garota tinha ali a modo de questionar as coisas. Outra HQ notável é Calvin and Hobbes, intitulada Calvin e Haroldo no Brasil. Criada em 1985 pelo americano Bill Watson, as tirinhas foram exibidas em jornais até o ano de 1995. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. Maurício Araújo de Souza é cartunista, empresário e escritor brasileiro. É um dos mais famosos cartunistas do Brasil, criador da Turma da Mônica e membro da Academia Paulista de Letras. Queria viver profissionalmente do desenho e, para isso, em 1954, começou a procurar emprego de desenhista em São Paulo, mas só conseguiu uma vaga de repórter policial na Folha da Manhã. Maurício de Souza começou a desenhar histórias de quadrinhos em 18 de julho de 1959, quando a história do Cãozinho Bidu, seu primeiro personagem, foi aprovada pelo jornal. As tiras em quadrinhos com o Cãozinho Bidu e seu dono Franjinha deram origem a um famoso menino de cabelos espetados, o Cebolinha, em 1960. Em 1970, decidiu lançar a revista da Turma da Mônica, chamada então de Mônica e Sua Turma. Em 1987, passou a ilustrar o recém-criado suplemento infantil, o Estado de São Paulo, o Estadinho, que até hoje publica tiras da Turma da Mônica. Maurício montou uma grande equipe de desenhistas e roteiristas
E depois de algum tempo, passou a desenhar somente as histórias de Horácio, o dinossauro. Os quadrinhos de Maurício de Souza têm fama internacional, tendo sido adaptados para o cinema, para a televisão e para os videogames, além de terem sido licenciados para o comércio em uma série de produtos com a marca das personagens. Há, inclusive, o parque temático da Turma da Mônica, o Parque da Mônica, aberto em 25 de janeiro de 1993, que inicialmente era localizado no Shopping Eldorado, em São Paulo. Agora, queridos, vamos para a nossa atividade, da página 46 até a página 48. Na página 46, você irá assinalar as atividades que são ideais para serem realizadas nos dias frios. Na quinta questão, você vai identificar de que tipo é cada balão e escrever ao lado dos quadrinhos. Se é um balão de fala, se é um balão de pensamento, aí você vai escrever. Na sexta, você vai observar as imagens e vai preencher os balões com as falas das personagens. Então, você vai criar aí as falas para essas personagens. E na página 48, agora é sua vez de produzir a sua própria HQ. Nos quadrinhos abaixo, use a sua criatividade, escreva a sua história e ilustre. Olha lá, capricha que eu quero ver lá no nosso atendimento do Google Meet. Deus abençoe a vida de cada um e até a nossa próxima videoaula.